filantropia, né? Mas não é exatamente amor no sentido de eros. Não é eros-sofia, não é? Verdade. Porque eu não desejo possuir o conhecimento. Mas o Sócrates tem uma relação de andar junto, de caminhar De ao lado. camaradagem, né? De Isso, é uma irmandade, busca, né? Isso, é uma busca, mas é o reconhecimento de que é algo que não me pertence e nunca vai me pertencer. Porque ele diz, a verdade pertence aos deuses. Nós podemos até acessar essa verdade, mas nós não podemos possuí-la. Sim, a gente não consegue chegar no conceito de verdade, né? Que é um problema da filosofia, chegar no conceito de verdade. Porém, o Sócrates já resolveu esse problema. Falou, isso não é problema seu, isso é problema dos deuses, né? Sim, tá em algum lugar acessível por flashes. Sim. Né? Se em algum momento você vê um relance... Como se você pudesse só contemplar a distância, né? E aí, por que ele faz perguntas, o Sócrates? Porque se eu digo para você o que é justiça, se eu contemplei em algum momento a ideia de justiça e eu vou dizer para você o que é, ela se perde em palavras. Sim. É como se fosse uma intuição, vamos dizer assim, né? É uma intuição, é ver de dentro, né? Sim. Só que por que ele faz perguntas? As perguntas é para que a pessoa reconheça a própria ignorância dela naquela afirmação, que é o movimento da dialética, que se divide em dois para o Sócrates, né? O movimento da ironia, que não é ironia no sentido que a gente conhece hoje. O que é ironia, né? É a desconstrução desse preconceito, dessa ignorância. Então a pessoa propõe uma afirmação sobre aquilo e o Sócrates vai fazendo perguntas e a pessoa vai aos poucos percebendo que aquela proposição dela entra em contradição. Sim. E aí abandona isso é ironia. E depois, continuando com as perguntas, o processo da maiêutica, que é levar a pessoa a parir uma ideia, que é a analogia que ele faz, né? Que ele fala que assim como a mãe dele era parteira, não gerava crianças, mas ajudava crianças a vir à luz, ele era um parteiro de ideias, que não gerava ideias, mas ajudava a pessoa a ter a sua própria ideia, fazendo perguntas. Isso é muito forte, né, João? Eu acho que esse método socrático, ele é chamado de método socrático, mas eu acho que o Sócrates não chamava assim, né? Não. É a dialética, né? O método dialético, método dialético, né? A gente chama de método socrático, né? Mas popularizado, mas é o método dialético. Ele que se populariza na filosofia em outros registros, né? A gente costuma falar de dialética hegeliana, né? Dialética do Marx, mas assim, e vai acabar significando outra coisa ali, né? A dialética mais pura, nesse sentido mais puro, é isso, né? Me parece até que dá para você aplicar isso numa perspectiva até terapêutica. Eu acho que a terapia meio que faz isso, né? Em algumas linhas, né? Você tem... Em alguma medida, sim. Em alguma medida você tem aquela parte da ironia, você vai desconstruir uma ideia e você mesmo, enquanto paciente, né? A psicanálise, para mim, parece muito isso, né? Você tem aquele momento de desconstrução de ideia, porque você vai trazer sua ideia, você vai ter aquele lançamento, né? De coisas que você está expondo. E aí você vai parir, né, de alguma forma, a sua visão sobre como você pode resolver, você mesmo pode resolver esse problema, né? É uma medida de um movimento muito próximo, né? O terapeuta ele não vai falar para você diretamente. Né? Ele vai fazer perguntas, vai tateando o problema, né? É que ele é muito direcionado para dentro, né? Sim. O Sócrates se preocupava com isso, né? Que ele diz assim, não adianta o homem ter honras, riquezas, né? E perder a própria alma, que significa a frase, né? Conheça ele a si mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por quê? Porque nós somos inseridos nisso. Sim. Né? Então, olhar para dentro, e aí é o outro problema, que é o quê? O Sócrates está falando exatamente o seguinte: a filosofia que era feita antes dele era uma filosofia bacana, bonita, beleza, cara pálida. Você sabe aí sobre os deuses, sobre os universos. Agora me fala sobre você. Quem é você? Né? Então, assim, o conhecimento mais próprio que nós podemos ter é o conhecimento de nós mesmos, do Sócrates. É olhar para si mesmo. Não posso nem dizer olhar para dentro, né? Porque aí tem uma perspectiva de consciência, interioridade, que não é o caso aqui agora. Mas é olhar para si. E aí, saber esse papel que você ocupa. Então, Sócrates se mostra uma pessoa muito consciente disso. Quando ele diz que ele é a mosca que acorda o cavalo adormecido de Atenas, ele como se ele tivesse muito consciência do papel que ele ocupa na cidade de Atenas, do trabalho que ele faz. Então, ele leva muito a sério isso, porque ele realmente acreditava naquilo que ele fazia. Né? E ele
é julgado, condenado, morto não, bebe a cicuta, né, de livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. Cicuta é o veneno, né? Isso, o veneno, né, que ele foi condenado a beber, porque ele tinha muita certeza do que ele fazia, do trabalho que ele fazia para a cidade de Atenas. Ele chega a dizer o seguinte, né, quando ele é julgado e condenado, na cidade de Atenas, você tinha a possibilidade de você propor um pagamento, ou propor uma pena a ser paga, né? Então, alguns discípulos deles que tinham dinheiro ofereceram para o Sócrates, oferece que você vai pagar uma multa aí para você ficar livre, né? Ele fala, não. Primeiro que ele não quis contratar um sofista, que era o advogado da época, né? Para falar para ele no tribunal. Ele mesmo preparou o discurso e foi lá fazer, né? Segundo, né? Então, proporam para ele, depois que ele foi condenado, pagar essa multa, né? Paga a multa, fica livre disso, a gente continua tendo você aqui. Aí ele vai no tribunal e fala, olha, se tem uma pena que eu mereço, pelo bem que eu faço à cidade de Atenas, essa parte é boa, é ser sustentado pelo resto da vida por vocês, porque eu faço muito bem por essa cidade. Ele tá ajudando, né? Ele tá ajudando. Então, assim, se tem uma... Tá libertando as pessoas. Isso, né? O que eu mereço é isso, é ser sustentado por vocês, de tão bem que eu faço por vocês. E aí ele é condenado, né? Condenado à morte. E ele, assim, ele leva tão a sério, e ele leva a sério as leis da cidade de Atenas também. Por quê? Porque nos outros diálogos, né, onde vai mostrar ali onde ele estava no tribunal, depois do tribunal, onde ele passou o tempo preso ali, o momento em que ele bebe o veneno finalmente, né, a proposta também de que ele fuja. Sim, o Platão faz um esquema, né? Parece que os guardas já estão comprados. Porque o Platão, ele era uma pessoa bem posicionada socialmente, né? Sim, o Platão, ele foi mandado para Atenas, ele foi mandado para estudar com Sócrates para se preparar para ser um dos governantes da cidade de Atenas. Então ele era de família nobre. Sim. E aí encontra o Sócrates e se perde, né? Ou se encontra. Ou se encontra, né? Dependendo da perspectiva, né? Então é isso. Isso vai reverberar muito na filosofia do Platão, por exemplo, né? A morte do Sócrates. Interessante, João, que a ironia, né? Qual que é a ironia que eu achei interessante? Que quanta certeza em cumprir as leis, em tomar o veneno para um homem cheio de dúvidas. Interessante, Sim. Uma provocação que eu queria deixar para essa pessoa que está assistindo a gente agora nesse momento. Pois é, eu acho assim que poucas pessoas vivem dessa forma, né? Poucas pessoas vivem tão fiéis àquilo que acreditam. É verdade, João. Eu acho que é uma provocação pra gente, inclusive, né? Pra qualquer pessoa, né? Vamos pensar num exemplo moderno, Galileu. Né? Galileu, por exemplo, né? Ele mudou de ideia no último ano. Não, tudo bem, Galileu. Você tá dizendo aí que é a Terra que gira em torno do Sol, né? Então, beleza, você vai morrer por isso? Não. Talvez não seja bem isso que eu disse, né? Eu acho que se fosse nos dias de hoje, teriam matado o Galileu, com certeza, né? Falado que a Terra é redonda, esse tipo de coisa. Mas diga assim, ele renuncia a isso, né? Giordano Bruno é outra figura, né? Mas assim, é claro que na questão de Galileu tem todo um esquema, né? Porque o Galileu foi preso, sim. Aí o Papa, acho que era amigo dele, ou é o cardeal, não lembro, o Papa pediu pra ele, falou, nega aí pra você não morrer, né, cara? Sim. Mas digo assim, as pessoas, o Giordano Bruno é outro, né, que quando ele foi condenado, ele falou, né, olha, talvez vocês tenham mais medo de proferir a sentença do que eu de ouvi-la. Né? Por quê? Porque ele tinha convicção no que ele falava. Sim. Né? Ele tinha essa convicção, ele estava certo no que ele falava. Não por sustentar a verdade, mas da própria possibilidade de falar. Possibilidade de dizer. Porque aquilo não é uma coisa, não é só da boca para fora, né, João? Sim, não é da boca para fora, era uma vivência. Então, sim, nessa perspectiva, só para fazer essas comparações, né? Então, ele levou a sério isso, Sócrates levou a sério isso. Sim. João, o que você acha então, cara, da gente começar a entrar nas perguntas? Maravilha. Acho que a contextualização ficou legal. Eu acho que sim. Né? Mas assim, ficou alguma dúvida? Vou pedir para as pessoas colocarem aí no chat aí. Coloca no chat que a gente vai. No próximo podcast a gente pode abordar, pode tratar de novo o tema e de uma outra perspectiva. Coloque suas dúvidas aí, não deixe de colocar suas dúvidas aí não. Né? Dialogue, a gente entra lá na página do Instagram também, segue a gente lá, vai ter caixinhas de perguntas sobre temas, sugestões de temas. Converse com a gente lá para a gente poder trazer para vocês o melhor conteúdo para vocês. Para isso que a gente faz aqui, a gente faz por vocês. Exatamente. Eu acho importante aí
participação da galera, a gente vai respondendo, a gente vai montando outros podcasts aí também. Porque é pra galera que a gente faz, com carinho, né? Exatamente. Carinho. Bom, João Renato Campo Mori, eu quero soltar. Você tá preparado para receber uma bomba? Talvez. Talvez, dá meu colete à prova de bala. Bom, a gente começou, né, João, com a célebre frase: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. João, pergunta número 1. João, por que o autoconhecimento é tão importante, principalmente nos dias de hoje? Cadê aquela campainha pra bater, né? Torta na cara, né? É assim, tem o autoconhecimento, Léo, ele é importante porque as pessoas não se percam de si mesmas. Primeira coisa, né? Assim, em geral, é tão fácil a gente se perder, a gente não fazer o que gosta, não fazer o que te apetece. Por quê? Por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do que as pessoas vão dizer. Então, eu lembro que é o seguinte, né? Não é uma crítica, viu, mãe? Eu sei que você tá me ouvindo aí, não é uma crítica. Mas quando eu queria fazer música, por exemplo, a minha mãe falava o seguinte: olha, primeiro você vai fazer uma coisa que dá dinheiro, depois você estuda o que você gosta. Acho que meu pai falava isso pra mim também. Que é um pensamento presente no século 20 e 21. Né? Não que eles estejam errados, mas que mostram uma certa perspectiva de como as pessoas se comportam. Um utilitarismo capitalístico, talvez? Sim, exatamente. Mas não à toa, sei lá, qualquer pesquisa que você faça, mais da metade das pessoas não são felizes em seus trabalhos. Sim. Por quê? Porque elas não escolheram segundo aquela perspectiva. Mas aí tem um segundo problema, que é o quê? A gente tratou isso no tema da liberdade. Quanto mais possibilidades você tem, mais difícil é você escolher aquilo que te apetece. É verdade. Por quê? Porque você está olhando para as possibilidades e não para si mesmo. Então você acha que escolher uma... Imagina que você tem duas possibilidades. Caminho A e B. Você escolhe A, você está perdendo B. Sim. Maravilha. Não tem como fazer A e B ao mesmo tempo. Alguma coisa você vai sacrificar. Alguma coisa você tem que sacrificar. Então, por exemplo, eu tenho que estudar para o vestibular amanhã, mas eu também queria ir na festa de aniversário, né? Eu não sei quem. Então, assim, eu tenho que escolher. Ou eu vou para a festa de aniversário ou eu estudo. Tem a história do Michael Phelps lá, né? Que ele escolheu treinar os domingos, por exemplo. Né? Não, e feriado. E feriado. O cara literalmente, acho que ele treinou até no Natal, cara. Sim, e aí ele ganhou 24 medalhas olímpicas, né? Sim. Então, assim, são escolhas. Agora, quando você tem mais possibilidades, tem 10 possibilidades, você escolhe A, você está perdendo as outras 9. Sim. Então, a sensação de perder é muito maior do que de ganhar nesse sentido. Então, quanto mais possibilidades você tem, eu nunca parei de pensar mais nisso. difícil parece ser, né? Paradoxo da escolha aí, né? Então, assim, é difícil você insetar um caminho pensando só nas possibilidades. Porque você vai perder possibilidades. Às vezes tem que escolher esse caminho pensando em si. É claro que nessa perspectiva pode parecer, então eu tenho que fazer tudo o que eu quero. Não, porque você vive em sociedade. Mas há assuntos que são extremamente particulares. A profissão que você vai seguir são assuntos particulares. Então, como é que você convence alguém, por exemplo, que você precisa convencer de que aquele caminho que você está fazendo... como é que eu deveria convencer, por exemplo, que eu queria fazer música? Mostrando que aquele caminho me faria feliz e que eu tinha certeza daquilo. Mas como a minha cultura, o meu pensamento também pende para isso, eu fui fazer outras coisas. Fui fazer eletrotécnica, fui fazer outras coisas. Por quê? Porque eu também não estava tão seguro do que eu deveria fazer naquele momento. E eu acho que talvez seja uma pressão muito grande colocar no adolescente de 17 anos, 18 anos, a gente considera adulto, né? Mas ainda, se a gente pensar que a expectativa de vida é muito grande no nosso mundo, uma responsabilidade de escolher alguma coisa para o resto da vida. Sim. Né? Então, assim, dá tempo. Escolher demanda tempo. Se conhecer demanda tempo. E aí vamos pensar o seguinte. Não sei se eu posso falar agora, porque a gente está dentro do ensino médio, né, Léo? Sim. E aí, dentro do ensino médio, são temas que não foram trabalhados. Filosofia e sociologia, por exemplo, eram disciplinas ausentes no currículo até 2008. E agora estão começando a ficar mais ausentes, né? O governo simplesmente está... E assim, cortando, né? Mas assim, aqui em Minas a gente ainda conseguiu manter pelo menos uma aula de sociologia e de filosofia.
Por enquanto, né? Por enquanto, até que a morte separe, Se eu né? não estiver enganado, alguns currículos aí pelo Brasil que já tiraram. não tem aula de filosofia mais. Não, Sim. pelo menos não obrigatória. E aí, o novo ensino médio traz como uma disciplina nova o projeto de vida. Sim. Que nada mais é do que trabalhar o autoconhecimento. Trabalhar o conhecimento que o indivíduo tem de si, do lugar que ele ocupa no mundo e do lugar que ele ocupa na sociedade. E do outro. Tudo isso é filosofia, Léo. Sim. No limite, tudo é filosofia de tudo, né? Sim, mas eu digo o seguinte, esses são temas centrais da filosofia. Sim. Né? Então, nada mais é do que abordar a filosofia de uma perspectiva muito prática, trazendo ela para a vida do aluno, trazendo ela para a vida do indivíduo, que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. Levar a filosofia para você possa aplicar, para que as pessoas possam aplicar. Então, a gente não quer que a filosofia que seja um conhecimento morto. Beleza, eu li um livro lá, li Apologia de Sócrates, bacana. A gente está tentando aqui trazer uma chave de leitura para as pessoas, para que elas possam pegar isso e vivenciar, experimentar a filosofia na vida delas. A gente não quer uma filosofia morta. A gente quer uma filosofia viva. A gente está falando do Sócrates há tantos anos. Tá, mas o que ele tem a dizer é importante. É só para dizer que isso que o Sócrates está dizendo é importante hoje, né? A ponto de nós termos toda uma estruturação de uma disciplina nova no ensino médio, porque a gente percebeu que as pessoas saem do ensino médio perdidas, porque elas não têm o tempo de pensar sobre si. E até depois que ela sai, né? Eu acredito assim, nos dias de hoje, né, cara? Parece que tá tudo tão cada vez mais corrido, né? Sim. E a gente tá tão absorvido às vezes nas redes sociais e tudo, que a gente não tira tempo para pensar sobre nós mesmos, né? Sobre quem somos, sobre o que queremos, né? A palavra é essa, pensar, né? Você precisa de tempo para pensar. Você precisa de tempo para se conhecer. Não é assim, eu vou pensar 5 minutos sobre mim. Tá, não é assim que funciona. Uma coisa que eu acho interessante também, né, que a gente vive uma cultura que ela também é diferente da cultura dos gregos, né? Não que isso justifique, mas, por exemplo, os gregos, eles viviam uma cultura escravocrata, né? Então, assim, o ócio filosófico, que é esse tempo, né, de não fazer nada, mas um ócio de produzir, de pensar, ele estava sendo, digamos assim, patrocinado pelos escravos, né? Então, assim, você tinha uma situação nesse sentido, que aí isso permitiu que Sócrates fosse quem ele era, né? Isso permite o florescimento do pensamento, com certeza, né? Você não precisa se dedicar. Exato. Não que não existam escravos patrocinando o que a gente faz, né? Sim. Em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, uma provocação também. Mas a gente está absorto nisso, né? E a gente não tira tempo, né? Mas qual que é a diferença? A diferença é que vamos pensar o seguinte, né? Nós criamos ferramentas no século 20 e 21, máquinas, para facilitar a nossa vida. Então você tem uma lava-louça. Maravilha. Aquele tempo de lavar louça, você não vai gastar mais. Sim. A lava-louça vai fazer por você. O que você faz nesse tempo que sobrou? Exato. Entende? Você lê, você estuda, você entra no Instagram, você entra no TikTok. Saca? Assim, ao mesmo tempo que eu consigo compreender, nós vivemos numa época da humanidade hoje, do século 21 agora, né? 2021, onde nós criamos mecanismos para criar tempo livre. Mas é um tempo livre para ficar aqui. Sim. O que acontece? Esse aparelhinho aqui, né, conseguiu monetizar o nosso tempo. Então, assim, o seu tempo de descanso, ele é valioso agora. Por quê? Porque as empresas querem que você fique no Instagram, no TikTok, vendo propaganda, vendo isso, vendo aquilo. Sim. Tá? Então, assim, eu entendo, compreendo, né, o ócio na Grécia para essas pessoas que podiam se dedicar à atividade de pensamento, né? Era importante, floresceu o pensamento, mas talvez nós tenhamos ferramentas hoje que potencializem o nosso florescimento do pensamento. A gente não esteja sabendo utilizar. Verdade. Né? E assim, sei lá, você entra, você acorda, você enche a sua cabeça de imagens do Instagram. Qual que é o que você vai pensar no que do dia? Naquilo que você já consumiu na primeira hora do seu dia, sei lá. Hoje você tem, assim, alguns coaches da internet que falam sobre a solitude, né? Que nada mais é que filosofia, né? Você passar um tempo com você mesmo
pensando, Sim. refletindo, né? Eu acho que isso é importante. Eu acredito que a maturidade de uma pessoa, ela possa ser medida pelo grau dos diálogos internos que ela tem com ela Sim, mesma. sim, mas é importante você se colocar no confronto com o outro também, com o diferente. E isso também vai trazer uma melhoria no seu diálogo interno. E o seu diálogo interno vai trazer uma melhoria no diálogo com o outro. Né? Quanto mais você se conhece, mais certeza você tem do caminho que você segue, né? Sim. Mais verdade. próximo você está de encontrar um caminho para seguir, então. Mas e aí, João? E a importância disso, né? De se conhecer nos dias de hoje, cara? Cara, Fala a sua opinião. fala a minha opinião. A importância, cara, é não cair em discurso vazio. Principalmente é isso. Principalmente cara. não cair em discurso vazio. Não comprar um livro, 10 maneiras para ser feliz, por exemplo, como diz o professor Clóvis de Barros, né? Assim, não tem 10 maneiras para ser feliz, não tem um manual de felicidade, não tem um manual de autoconhecimento, né? Assim, a filosofia apesar de eu não querer ser protecionista da filosofia, né? Ela não precisa disso, mas ela tem ferramentas sérias para isso, né? Ela tem ferramentas para fazer isso, né? Então, assim, o autoconhecimento ele te previne disso, te previne basicamente disso, né? De seguir uma vida que você não gosta, de cair em discursos que não se sustentam, ou de você não comprar ideias baratas, né? Isso é importantíssimo. E acredito até para a pessoa também ser mais feliz, talvez, né? Sim, é de você também ser capaz de sustentar por que você leva a vida que você leva. Às vezes você pergunta para as pessoas, por que você... porque sim. Peraí, tudo bem. Né? Eu tenho que respeitar a pessoa porque sim. Mas será que não tem uma justificativa séria para você ir na igreja que você vai? Para você estar no trabalho que você está? Né? Será que você não consegue encontrar justificativas para isso? Nossa, eu estou nesse trabalho porque eu escolhi ser professor. Eu tinha 15 anos, aí eu tive uma experiência, eu escolhi ser professor. Eu vou nessa igreja porque minha família segue. Não, você não tem uma justificativa séria para isso, assim. Lógico que você pode ir por causa da sua família, mas tem um momento que você vai ter que ter uma experiência tão própria, você vai ter que justificar para si mesmo. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu realmente acredito que esse lugar que eu estou é o melhor para mim, porque ele me traz tantos benefícios, tal. Perfeito, cara. Interessantíssimo, cara. Gostei demais. Bom, vamos lá para 12M. Segunda pergunta. 12M, que eu acho interessante. O que a filosofia teria a dizer sobre o autoconhecimento? O que você acha, na sua opinião, John? Bom, Léo. Assim, tem um livro chamado Antes e Depois de Sócrates, tá? Bom, então a gente sabe que essa questão do autoconhecimento é importante. O Sócrates traz isso, né? Essa reflexão ética, essa reflexão moral para o centro da filosofia. Uhum. E a filosofia não é mais a mesma depois disso. Senão a gente divide isso, né? Antes e depois de Sócrates. O que os filósofos posteriores, principalmente Platão e Aristóteles, fazem é potencializar isso. Pegar esse autoconhecimento, essa perspectiva de olhar para a individualidade e aí aplicar isso ao conhecimento do cosmos. Então eles vão fazer metafísica, eles vão fazer ética, vão escrever política, né? Então eles vão fazer todo um sistema de conhecimento baseado nisso. Porque o Sócrates, no limite, não se preocupava com isso, ele se preocupava só com essa perspectiva do autoconhecimento, tá? Essa perspectiva do conhece a ti mesmo. Mas a filosofia se apropria disso. A gente poderia dizer que todo sistema, toda expressão filosófica, todo livro filosófico, nada mais é do que um diálogo do autor consigo mesmo. Sim. É claro que ele está dialogando com os outros autores, mas ele está expressando aquilo que ele tem de mais pessoal, sublime profundo, e pessoal, né? Que é o pensamento. Então, quando você lê um livro de um filósofo, você está dialogando diretamente com aquilo que ele tinha de mais fundamental, com aquilo que ele foi capaz de transformar em texto para você. Então, a gente pode conversar diretamente com Sócrates lendo Apologia, por exemplo. A gente pode conversar diretamente com Aristóteles lendo a metafísica. O que ele pensava sobre o mundo? O que ele pensava sobre o cosmos? O que ele pensava sobre a vida? O que ele pensava sobre a vida em comunidade, a política, a ética? Peraí, se isso não for fundamental para a nossa existência, se isso não for fundamental dialogar com essas pessoas, né, com essas grandes balizas do nosso pensamento, né? Assim, é o que tem de mais
sublime, né? Você está entendendo a humanidade, você está entendendo. Tudo bem, a gente pode questionar a filosofia. Tem filosofia em outros lugares, né? A filosofia tem a perspectiva eurocêntrica, a filosofia... Mas, assim, não vamos negar que o nosso mundo ocidental foi construído assim. Até para você questionar essas bases do mundo ocidental, você tem que conhecer. Você precisa conhecer essas bases. E aí você vai dialogar com outros autores também, né? Então, tem bons autores que questionam isso também. Franz Fanon é um exemplo de como ele questiona esse problema, né, do eurocentrismo na filosofia, no pensamento. Então, a gente tem pensadores para isso também. Tem pessoas que você pode buscar referências, boas referências, para poder construir o seu próprio pensamento. Excelente. Bom demais, cara. Eu particularmente, cara, eu acho interessante que, é claro, a gente sabe que o objetivo da filosofia não é só o conhecimento de si, mas você tem diversos filósofos aí que vão falar sobre isso. Um filósofo que eu gosto muito é o Spinoza, né, que vai falar sobre a teoria dos afetos. O que seria a teoria dos afetos se não uma forma de autoconhecimento? Uma tentativa de você conhecer o indivíduo, né? Sim. Conhecer o indivíduo, conhecer como o mundo te afeta. Sim. O Kant vai esbarrar nisso, cara. Né? Tanto na epistemologia quanto na questão da moral, né? Da crítica da razão prática, crítica da razão pura. O próprio tema da liberdade que a gente falou no outro podcast, né? Sim. Então, tudo isso traz um autoconhecimento, né? Isso te provoca. Uma coisa que eu acho interessante, que é com relação à filosofia, é que a filosofia é um caminho sem volta, né? Sem volta. No sentido que você se transforma. Sim. Você se transforma, a filosofia é o que a gente tem dito, né? Ela não é um conhecimento morto. E assim, Sim. Talvez seja impossível você passar incólume por um bom livro de filosofia. Sim. Né? Talvez seja impossível você não ter... Peraí, alguma coisa mudou aqui. Sim. Talvez eu não deva levar minha vida da forma como eu estou levando. Sim. E eu acho que talvez isso seja um remédio, João, para diversas crises existenciais, que talvez muitas pessoas passam, ou vão passar, ou que passaram, né? Porque assim, porque eu tô aqui? Quem sou eu? Quem que sou eu? Sim. Talvez a filosofia também provoque essas crises em alguma medida, né? Mas são coisas inevitáveis. Sim. Né? Ela provoca, mas ela te dá armas para passar por isso também. Sim. Passar por essas crises, né? Ela te sustenta. E isso é muito importante. Eu lembro que eu tava lá no estadual, lá na escola, né? E aí o moleque perguntou para mim, né? Falou assim, cara, por que o João, falando de você, obviamente, porque o João, cara, ele coloca esse tipo de pergunta. Aí eu virei para ele e falei, cara, você acha que ele não sabe a resposta? Ou você acha que ele não sabe alguma coisa sobre isso? Ele falou, acho que sabe. Eu falei, então por que ele pergunta para você isso? Por que essas perguntas? Entende? Aí ele, não sei. Eu falei, é pelo trabalho que você vai ter respondendo, vai produzir algo em você. Né? Talvez o trabalho do professor seja um trabalho irônico, porque eu faço uma pergunta para você, por exemplo, eu que sou da área de física, da área de exatas, eu faço uma pergunta para você que eu já sei a resposta. Mas por que eu faço uma pergunta que eu já sei a resposta? Entende? Se eu já sei a resposta, é pelo trabalho que você vai ter que vai produzir algo em você chamado conhecimento. Talvez no caso da filosofia, a gente não tenha a resposta. Talvez sim. Talvez no caso da filosofia a gente não tenha a resposta. Exatamente. Né? A gente não saiba qual é a resposta sobre isso, sobre as perguntas que elas são. Mas eu vejo que isso é uma dificuldade realmente hoje, né? As pessoas, às vezes, elas estão. Vamos falar o seguinte: elas estão tão acostumadas a responder perguntas de marcar X. Sim. E quando você pede para elas escrever algumas linhas sobre qualquer assunto, elas travam. Travam, exatamente. Né? Então, assim, às vezes é uma dificuldade que eu encontro, às vezes. Então, o aluno ele está tão acostumado, ele pede, não dá prova de marcada, prova fechada. Mas peraí, a prova aberta é muito mais fácil você fazer. Ele ainda fala assim, você pode até me enganar. Sim. Finge que você sabe alguma coisa, né? Sim. Me convença. Com certeza. Escreva de uma forma convincente, que talvez eu acredite em você. Sim. Então, assim, a de marcar não, de marcar você marcou errado, acabou. Sim. Você marcou a B. E eu lembro que esse aluno falou o seguinte, mas ele pergunta, quem é você? Aí ele virou para mim, é muito engraçado, porque eu fico tentando imaginar a situação e eu dá vontade de rir.
Mas por que o João pergunta? O João sabe quem eu sou. Né? E assim, não sei, viu? Pois é. Aí eu virei para ele e falei assim, quem é você? Ele falou, eu sou o fulano. Eu falei, cara, mas esse aí é o seu nome. Não, mas eu sou o fulano. Eu falei, não, esse é o seu nome. Como assim? Esse é o seu nome. Outras pessoas têm esse nome. Ou mesmo que não tenha, isso é uma palavra. Quem é você? Sim, são atividades assim, que a gente propõe no sentido do pensamento mesmo, de exercitar o pensamento. A gente sempre corre o risco de não ser tão rigoroso quanto a filosofia merece, né? Quanto a filosofia acadêmica merece. Sim. Mas eu não vejo outro jeito, outra perspectiva de você materializar o conhecimento para o aluno, a não ser propor atividades do tipo. Sim. Né? Fazendo ele pensar. Mesmo que a resposta não é uma resposta filosófica. Mas não é isso que interessa no momento. O que interessa é o exercício. Sim. O que interessa é o pensamento entrar em exercício. Exatamente. Muito bom. Bom, vamos seguir aqui. Vamos seguir. A terceira pergunta. Cara, essa pergunta eu acho muito importante, cara, muito pertinente. Que é uma pergunta no sentido do seguinte. A gente falou de Sócrates, contextualizamos bastante coisa, mas por que para Sócrates o autoconhecimento era tão importante? Por quê? Na sua opinião, na sua visão como professor estudioso aí. Olha, eu acho que essa perspectiva do autoconhecimento é fundamental para o Sócrates, porque ela consegue situar muito bem, o papel que você faz, que você tem, que você exerce. Né? A gente tem batido nessa tecla, né? E do lugar que você ocupa, né? O autoconhecimento é importante por isso. Você conhece as suas reações, você conhece as suas limitações, você conhece a sua ignorância, a proposta do só sei que nada sei. Sem esse conhecimento de si, do seu lugar, da sua função, da sua ignorância, de tudo que você é capaz de fazer, do que você não é capaz de fazer, você vai se colocar em lugares errados, você vai se colocar em situações inexplicáveis, como a vaca no telhado. Como eu vim parar aqui. O famoso piloto automático. Exatamente, como eu vim parar aqui. Então é o seguinte, às vezes você acorda, o pessoal fala muito disso, né? Você leva uma vida no automático, você acorda, as 24 horas passou e você não vivenciou seu dia. Por quê? Porque você não escolheu nada. Escolheram por você. O mundo escolheu por você. Outras pessoas escolheram por você. Você viveu de uma forma absolutamente automática. Você foi para a escola, você foi para o trabalho. E no limite você não sente que fez nada. Porque você não foi capaz de tomar nenhuma decisão. Nessa perspectiva, é fundamental o autoconhecimento. É fundamental. Porque senão ninguém é capaz de ter uma vida regrada. E é interessante, porque para o Sócrates parece que quando você se conhece, você se aproxima da verdade de uma certa forma. Poderíamos dizer isso? Você se aproxima da verdade. Mas se aproxima da verdade primeiro porque você sabe que é ignorante, né? Sim. primeiro passo é isso. Então, assim, o autoconhecimento é importante por isso. Você sabe da sua ignorância. Passo número 1, diretamente dos estúdios Homeworks, diretamente de Nepomuceno para você. Passo número 1. Reconheça sua ignorância. Reconheça sua ignorância. Passo número 2. Busque conhecer aquilo que te falta. Conhecer aquilo que te falta. Passo número 2. Um exemplo aí desse passo número 2, João. Olha, Léo, igual eu falei, assim, é muito difícil dar exemplo. Não sei se o Sócrates diria exatamente isso. Mas vamos nós aqui fazer um exercício. Imagina que você quer ser o governante da cidade de Nepomuceno. Não brinca com isso não, cara. Não. Eleições existem para serem alternados no poder. Você quer em algum momento se candidatar. Vote em mim, viu? Ser vereador ou ser prefeito da cidade de Nepomuceno. Qual é a chance de você estar preparado para isso hoje? Zero. Qual é a chance de você achar que está preparado para isso? 10. Ou, sei lá. Não. Em geral. Exemplo, né? Em geral. Porque vamos pensar o seguinte, todo mundo tem opinião sobre tudo hoje em dia. Sim.
Todo mundo acha que é simples resolver os problemas. Exato. Mas quem está preparado realmente para se colocar ali naquela situação e realmente resolver um problema? Exato. Assumir a responsabilidade, né, João? Então, buscar o que te falta é isso. Olha, se eu quero ser um governante, se eu quero exercer essa função um dia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me preparar para estar lá. Sim. Se eu quero ser um jogador de futebol, por exemplo, Sim. eu tenho que me preparar para ser um atleta. Eu tenho que deixar de comer pizza todo dia, É eu aquilo tenho que que te deixar falta. de beber cerveja, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque senão eu não consigo ser um atleta. Entende? Se eu quero ser um professor, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, porque senão você está vazio de conteúdo, você não consegue... Tá, em outro momento a gente questiona essa questão do conteúdo, né, do professor conteudista, mas você precisa estar pleno, eu ia falar falei prenho, né? Pleno e prenhe do conhecimento. Sim. Você precisa. Então, assim, buscar o que te falta é isso. Eu sou professor de filosofia, mas eu preciso conhecer gramática. Sim. Eu preciso conhecer matemática. Eu preciso conhecer outras coisas que estão... Que agregam. Isso, circundando a minha área de conhecimento. Me falta às vezes eu preciso escrever melhor, falar melhor. Então, são situações, reconhecer onde nós estamos em falta e buscar aquilo que falta. Terceira dica, estude outras coisas. Estude outras coisas, né? E aí a gente já está expandindo além do Sócrates, né? Porque a filosofia se basta, às vezes, ali em nenhuma medida, né? Não, a gente precisa de mais coisas, né? A gente sabe que precisa de muito mais coisas. Você precisa, Interessante. né? Para se comunicar, você precisa saber o seu idioma, pelo Você menos. precisa saber física para se conhecer? Eu não sei, Léo. Precisa saber física para se conhecer, Léo? O que você acha? Cara, o que a física tem a dizer sobre o autoconhecimento, Léo? Cara, eu acho que a questão assim, da mesma forma que quando você se conhece, você vai conhecer mais aquilo que está à sua volta, né? Conhecer as coisas, eu acho que, né? Acho que até para a gente finalizar, né? Caminhar aqui para o fim, né? Eu acho que quanto mais você conhece de fora sobre a natureza, por exemplo, mais você conhece de dentro, né? Eu acho que existe sempre um paralelismo que você pode fazer sobre aquilo que você conhece. Eu acho que eu vi alguns neurocientistas falando no YouTube, falando que a gente busca conhecer as coisas ou estudar para que a gente possa se conhecer melhor, né? A filosofia oriental ela fala muito disso, que todo conhecimento é autoconhecimento, né? Então, eu acho que é muito interessante. Acho que tudo você desenvolve. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, uma das primeiras aulas que eu tive na universidade é Introdução à Física, né? Ministrada pelo professor Virgílio dos Anjos, se não me engano. Um abraço, Virgílio. Aquela aula que você deu mudou a vida de muita gente. E eu lembro que o Virgílio, o doutor Virgílio, ele chegava, né? E os meus colegas de faculdade, a gente lembra disso até hoje. Ele falava que todo físico é um bom resolvedor de problemas, né? Então, eu acredito que isso se expanda, né, de um modo geral, principalmente para as áreas de exato, para resolver problema prático, que eu digo, né? Eu acho que o contexto era esse. E tudo na vida tem problema, né? Então, assim, eu lembro que na época eu não dei muita ideia para ele, sabe? Eu falei assim, cara, eu quero só formar, aprender, fazer mestrado, doutorado. Acabou que eu nem fiz mestrado e doutorado e, sei lá, e ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Mas hoje eu olho para trás, cara, e com empresa, com tudo que a gente vai trabalhando, a gente vê a importância de você ser capaz de resolver problemas, não é verdade? E a física, eu acredito que... Acho que a matemática tem um pouco disso também. Eu acho que a física, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Porque os meus alunos, hoje, eles sempre me olham com cara de taxa e falam assim, como se quisessem me dizer, para que eu vou usar isso? Seu mané, né? E aí eu viro para eles e falo, cara, a física, e eu acho que assim como a filosofia, acho que por isso que eu gosto muito de física e filosofia, o FIFI, física e filosofia, porque acho que as duas ciências, né, esses dois conteúdos, eles te ensinam, eles te incentivam a pensar de uma forma fundamental. Sim. O Elon Musk ele chama isso de pensar pelos primeiros princípios. Eu chamo de pensar de uma forma fundamental, no sentido de você
buscar a essência das coisas, a essência de um problema. E se você sabe a essência, ou se você entende um pouco aquela essência, você consegue fazer uma espécie de engenharia reversa. Sim. Falando um pouco mais livre aqui agora, Diga. eu entendo, eu concordo em boa parte com o que você disse. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que são os dois caminhos vão levar no mesmo lugar, que é o seguinte. O Sócrates dizia, né? Conhece a ti mesmo e conhecereis a verdade sobre os deuses e sobre o universo. E Newton disse, filho de rico é playboy, filho de pobre é office boy. É, quase isso, exatamente. Mas, por exemplo, se você pegar os livros de divulgação científica hoje, alguns deles vão trazer como apêndice, uma vez que você conheceu tudo que você tem sobre o cosmos e reconheceu a sua finitude perante o universo, agora qual é a ética, né? Qual é o seu papel nisso? Então, assim, são coisas tão ligadas que você parte do autoconhecimento e chega no conhecimento do universo, ou você parte do conhecimento do universo e chega no conhecimento de si. Na reflexão sobre si. Eu lembrei de uma coisa agora, e assim, a gente entende hoje que o ser humano gosta de viver junto. Sim. A gente entende hoje que tem pessoas que são tão conectadas que elas têm dificuldade de ficar longe. Ou um pai com um filho, ou um filho com uma mãe, um casal, um irmão, os amigos. Olha que interessante como é que a gente faz um paralelismo. Isso aqui já é viagem, tá? Doideira. Mas quando eu estava na faculdade, meu antigo orientador falecido, Dr. Wilson Oliveira, cara, um ser humano espetacular, sabe? Ele falava para mim, Léo, você tem os quarks, porque a gente tem os átomos, né? A gente tem os átomos, aí você tem as moléculas, tem os átomos, aí você tem os prótons e você tem os nêutrons, né? E dentro do próton, você tem os quarks, né? Então você tem, por exemplo, 2 quarks que formam um próton ou 3 quarks que formam um próton. E esses quarks, cara, segundo algumas linhas, né, de interpretação da física, né, de teoria quântica, etc., diz o seguinte, que esses quarks, a interação deles é tão forte que a força entre eles é infinita. É impossível você separar 2 quarks. Entendeu? É impossível, impossível. E ninguém sabe por quê. Olha que doideira. E eu lembro que esse meu professor, esse meu orientador, ele falava com a gente assim, tinha um óculos, sabe? Ele pegava o óculos e fazia assim, e olhava assim. Fazia assim. Aí eu lembro que ele falou assim pra mim, olha que doideira. Ele pegou o óculos e falou assim, Léo, se você descobrir por que 2 quarks são inseparáveis, você ganha o prêmio Nobel. E ele era um físico teórico, o Wilson Oliveira. Excelente pessoa, cara. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu tinha um outro professor que me falou que se a gente descobrisse, se a gente conseguisse montar um circuito sem resistência, a gente ia ganhar o prêmio Nobel, professor Roberto, no ensino médio. Mas é interessante como algumas coisas não se separam, sabe? E a gente pode aplicar isso para coisas da vida também, situações semelhantes, porque eu acredito que a gente aprende muito por comparação. A gente aprende muito por metáfora, não é? Era isso que eu queria falar. Basicamente, o conhecimento é importante, né? Você pode começar pela filosofia, pode começar pela física, eu ainda brinco o seguinte, eu falo o seguinte, olha, não importa aquilo que você vai decidir fazer, estudar, mas conheça com profundidade aquilo que você deseja. Com certeza. Né? Você pode conhecer muito da vida estudando futebol, por exemplo. Você pode conhecer muito da vida estudando sobre qualquer coisa. Claro. Se debruce sobre isso. Se debruce sobre aquilo que te interessa. Conheça-te a ti mesmo. Se debruce sobre aquilo que te apetece. Debruce sobre isso. E aí você vai ter um mundo de possibilidades dentro de cada coisa. Viver as coisas, né? Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos também, cara, viva a experiência de ir para uma faculdade ou de ir para uma universidade. Sim. Né? Porque é muito mais do que um curso. Né? O que a gente vive de experiências, de conhecer pessoas, conhecer realidades, é impressionante. É um universo. A gente desejaria que todo mundo tivesse essa possibilidade, né? Sim. Mas assim, mesmo aqueles que não vão, tem a possibilidade de conhecer muita coisa onde eles estão. Sim, claro. Né?
tem a possibilidade disso. Então. Se dê ao luxo, né, de viver as experiências que você está vivendo, né? Sim. Viver o que você está vivendo. Estar presente. Esteja presente. Esteja presente. Acho que é um bom encerramento para o nosso. Esteja presente no nosso próximo podcast. Isso. Espero que você tenha acompanhado direitinho aí, né? Deixa as questões aí, dúvidas. Próximos podcasts a gente vai tentar resolver algumas. A gente já tem uma pergunta lá sobre o que é o tempo, porque a gente precisa trabalhar um pouquinho, né, para falar sobre isso. Lembrei disso também. Então, Eduardo Airão, um abraço. Não esquecemos, viu, Eduardo? Vamos falar sobre isso em momentos oportunos. Não nos prenda, tá, Eduardo? Não nos prenda, tá? Bom, pessoal, foi um prazer grande estar com vocês aqui. E a gente não pode deixar de fazer o nosso jabá, né? Nosso jabá é o seguinte: você que está com dificuldades, né, no reforço, nas matérias da escola, você que quer passar no concurso público, você que se acha bonito ou se acha feio. Ou você quer se autoconhecer, né? Ou você quer se autoconhecer, né, com o João Renato, por exemplo, venha para a Homeworks, né, fazer aulas para você aprender, né, e se conhecer mais, tanto em qualquer coisa que você queira se conhecer. Se você quer fazer um curso de idiomas em Nepomuceno, Minas Gerais, sim, você pode aprender inglês, espanhol, francês e alemão. Vá para KNN Idiomas de Nepomuceno, aprenda um idioma novo, aprenda a se comunicar de uma forma diferenciada, né? Basicamente é isso. E se você quiser fazer parte do nosso time de patrocinadores, exatamente, João. Entre em contato com a gente aí. Se você quiser patrocinar, aparecer aí nessa televisão, aparecer nas nossas redes. As vagas estão acabando, hein? As vagas estão acabando aí, cara. Então, se eu fosse você, eu aproveitaria, tá? Só você entrar em contato conosco no nosso Instagram, mandar uma mensagem e a gente analisa a proposta aí, tá bom? João, gostaria de mandar um recado para alguém? Não, o recado, acho que todo o podcast hoje foi um recado, né? Uma boa conversa assim, sobre autoconhecimento, sobre a importância disso. Eu espero que a gente também possa levar um pouco mais a sério isso, né? O autoconhecimento. É uma provocação para nós, né? Para nós também, né? Então, minha mãe sempre falava, né? A gente tem 2 ouvidos, não é à toa, né? Então a gente ouve muito bem aquilo que a gente fala também. Então serve para nós também isso, né, Léo? Com certeza. Então, se você não tem nada para fazer da sua vida, ou se você tem coisas demais para fazer da sua vida. Sim. E acompanha a gente agora também nas novas plataformas, no Spotify. Vamos entrar no Spotify e outras aí a gente vai falando. Isso. Mas se você tem nada ou muita coisa para fazer, conhece a ti mesmo. Beijo no seu coração, na sua consciência e muita maiêutica, muita dialética para você. Porque retórica já tem demais, né? Filosofia só para baixinhos. É verdade. Um abraço, galera.